Olá! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui será um momentinho, na verdade, uma inauguração de um bloco de aulas que eu vou estar trazendo essa semana aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o lado da saúde mental, mas voltada para o trabalho de quem quer trabalhar com a saúde mental. Então, hoje a gente vai iniciar uma série de lives, de vídeos que está sendo transmitido aqui ao vivo pelo Instagram, mas que também vão ficar gravadas para caso você não conseguiu assistir aqui ao vivo, você pode ir lá acessar depois e ver o quanto quiser. Bom, meu nome é Thaís, sejam todos bem-vindos aqui nesse momento que a gente vai refletir um pouquinho. Eu sou psicóloga e recentemente, na verdade nem tão recente assim, já faz um tempinho, mas eu me coloquei nesse espaço de compartilhar sobre a minha profissão, sobre a formação da terapia, e tem sido uma construção muito linda, de muita responsabilidade, profundidade. Então, para iniciar esse ano de 2026, a gente vai pensar novamente nesse passo, nessa abertura de um ciclo profissional para quem deseja aí começar a exercer a profissão na área das terapias, na área dos cuidados. Então, achegue-se mais. Hoje o tema do nosso encontro vai ser sobre a jornada do terapeuta. E nada melhor do que falar de jornada comigo explicando um pouquinho de como tem sido a minha jornada, como foi o meu início, né? Então hoje a gente vai desenvolver um pouquinho esse tema da jornada para se tornar um terapeuta. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e a gente vai também refletir sobre então dos diversos caminhos que existem para que uma pessoa possa se tornar uma profissional de saúde mental, de fazer atendimentos, que caminhos eu posso seguir? E com tantos cursos que existem por aí, qual que eu posso escolher, qual que vai ser o melhor, o mais adequado para eu seguir? Vamos lá então? Vamos refletir um pouquinho. Bom, eu vou começar a minha história já me revelando aqui lá no ano de 1994, né? Na época dos dinossauros. Nem tanto assim, né, gente? Bom, mas lá, né, em 1900 e bolinha, nasceu uma menininha, loirinha, cachinhos douradinhos. E essa menininha gostava muito de estudar. Então, desde que entrou na escolinha, era um capricho com cadernos, com apostilas que tinha. Gostava também das atividades artísticas, então gostava de pintar quadros, gesso, fazer material, né, com manual, recortes, dança. E essa menininha que sempre gostou muito de estudar, gostava de tirar nota 10, se esforçava muito lá nas provas, né? Sempre recebia elogios dos professores, passou em concurso de bolsa. E por que eu tô contando isso? A história dessa menininha. Não é pra me achar, não, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar me aparecendo com nada. Na verdade, eu tô contando essa história que talvez até seja parecida com a sua que tá ouvindo aí, né? Se identifique com essa parte de gostar, de sempre estar se desenvolvendo, de gostar de aprender. E que bom, quando a gente gosta de aprender, quer dizer que a gente gosta da vida, porque a vida é cheia de aprendizados, não é verdade? Bom, essa minha sede de aprender, que eu fui cultivando por toda a minha vida, ela mostra sobre mim algo da minha personalidade que é a curiosidade. Então, a curiosidade, ela faz com que a gente se torne humilde no sentido de que eu sei que nada sei. E quando eu sei que eu não sei nada, eu me coloco na jornada de aprender. E aí a gente vai se movendo para construir esse conhecimento.
E essa construção do conhecimento, ela é muito prazerosa também, né? Porque à medida que a gente aprende coisas sobre o mundo, a gente aprende coisas sobre si mesmo também. Então a jornada do aprendizado, ela é um amor ao conhecimento, mas ela é um amor a gente mesmo também. Já que quando a gente aprende sobre a gente se transforma, a gente cresce. O conhecimento, ele amadurece. E a curiosidade, a sede do conhecimento, ele nos faz fazer perguntas. Quando a gente se coloca para perguntar, a gente está se movendo em direção a uma busca que a gente quer encontrar, né? E quando a gente vai fazendo as perguntas certas e encontrando essas respostas na nossa jornada, perguntar, encontrar essa construção e crescer faz a gente amadurecer. Então, quando a gente se coloca num lugar de trabalhar com outro ser humano, seja nas áreas das terapias ou de forma geral, quando a gente lida com as outras pessoas, a gente está nesse trabalho de ser curioso, curiosa com a vida ali fora, né? Eu falo que psicologia, brincando, é a profissão dos fofoqueiros, né? Porque a gente fica sabendo de todos os segredos. E os terapeutas também. Então, a gente trabalha com esse tipo de curiosidade, mas é uma curiosidade saudável com a vida, né? E que envolve muita responsabilidade. Por isso eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, porque nós trabalhamos num lugar de perguntador. Perguntar sobre a dor. E quando a gente vai perguntar sobre a dor da outra pessoa, a gente precisa ir delicadamente. E às vezes isso é complicado. Como é que a gente vai sentir o quanto a outra pessoa está disposta, aguenta, né? Aquele olhar, aquelas perguntas. Então, toda essa construção do nosso conhecimento e do movimento das perguntas é algo que deve ser muito delicado. Bom, eu já vou conversando aqui e refletindo sobre vários pontos aqui sobre o que a gente vai conversar. Mas continuando a minha história, né? Até colocando assim, às vezes é fácil, principalmente hoje em dia com a internet, com as redes sociais, né? A gente enxerga muito as outras pessoas e às vezes olha alguém focando na versão final, né? Então, aquilo que a pessoa está mostrando, talvez uma versão bem sucedida, só que os palcos, né, aquilo que a gente vê que está na apresentação, não reflete tudo que foi trabalhado nos bastidores. Então eu quero trazer um pouquinho desse pedacinho da minha história para mostrar que eu também cresci ao longo desse tempo, né? Lá desde que aquela menininha de caixinhos, leirinhos, ela nasceu, ela foi passando por muitas coisas na vida, muitos altos e baixos, até chegar aqui hoje, nesse lugar que eu tô aqui conversando com vocês. E bom, como eu disse que eu sempre gostei de estudar, mas eu também sempre tive um lado da sensibilidade. E aí, quando eu estava lá na adolescência, eu sentia a necessidade de buscar apoio emocional. Então, né, com a ajuda ali da minha família, eu precisei de um psicólogo na época para enfrentar algumas questões emocionais. E lembra que eu falei que a curiosidade nos move, né, fazer perguntas? E eu guardo muito no meu coração que desde essa época parece assim que foi tendo um despertar de que caminhos eu gostaria de seguir profissionais, até porque na adolescência é quando a gente começa a amadurecer essas ideias, né, muitas vezes. E aí, desde aquela época, eu já me sentia, assim, curiosa para entender por que as pessoas se comportavam assim, por que eu estava sentindo tudo aquilo, o que estava acontecendo comigo. Então, desde lá naquela época, quando eu fiz um trabalho, né, com a psicoterapia, e à medida que eu tentava também me curar, encontrando respostas, isso foi me movimentando para esse caminho, que até que chegou um momento eu tinha certeza que eu queria seguir na área psi. Até porque seguir nessa área, eu sentia que era um pouco a minha salvação também.
né? Porque eu me lembro que naquela época, apesar de ter procurado ajuda emocional, eu não encontrei profissionais que eu me identifiquei, que eu senti assim uma melhora realmente, né? Eu fui encontrar uma profissional que me ajudou muito, inclusive ela não era psicóloga, ela era terapeuta, reflexoterapeuta. E ela me ajudou muito naquela fase, quando eu já estava assim, já tinha passado da maioridade. E eu considero que foi nesse momento em que eu senti essa identificação, esse cuidado dela, que aí eu finalmente consegui até dar o passo para entrar na faculdade, que era algo que eu já queria há muito tempo. Então, nessa jornada, inclusive quando eu falo sobre pessoas que desejam às vezes trabalhar com terapias, isso vem muito da nossa história. Às vezes a gente deseja se colocar nesse lugar de cuidado com os outros, porque dentro da gente faltou alguma coisa. E aí o que faltou, a gente quer buscar se tornar, porque quando a gente se torna aquilo que eu precisava e não recebi, eu, de algumas formas, né, inconscientes, eu me identifico com esse cuidado. Então eu ofereço para aquela outra pessoa aquilo que eu gostaria de ter recebido, e ao oferecer isso, eu me identifico com o cuidado que aquela outra pessoa está recebendo. Então eu falo que muitas vezes a gente se achega na área do cuidado como uma falta. Mas às vezes a gente se achega também à área do cuidado por um transbordar. O que é um transbordar? Então, às vezes a gente recebe esse cuidado, a gente recebe a orientação, o caminho que eu estava precisando, e aí a gente transborda essa sensação, né? A gente falar do trabalho com cuidado, quando a gente fala de cuidar da outra pessoa, de outras pessoas, a gente está falando, no fundo, de vínculo, um vínculo de amor, né? Se a gente for pensar a empatia, as emoções, os sentimentos que movem ali atrás é um vínculo de amor, né? Então, quando a gente tem eu diria que até o privilégio de ter recebido esse tipo de vínculo, de sentimentos, de amor na nossa vida, e a gente transborda, a gente também quer levar para as outras pessoas. Então, na minha história, eu poderia dizer que tiveram essas duas faces, né? De coisas que faltaram e eu busquei me tornar aquilo que eu precisava de compreensão, de direção, de cuidado, e aquilo que transbordou, que também eu consegui receber. E hoje, ao estar ali na frente das outras pessoas, no cuidado, eu entrego também isso que eu aprendi, que eu recebi. Bom, passando por todo esse percurso, aí eu me formei em psicologia, então eu entrei na faculdade lá em 2014, nem parece que já faz tanto tempo, né? Tá fazendo 12 anos, eu tava pensando aqui, né? Então fazem 12 anos que eu já ingressei nos estudos de psicologia, né? Embora formada foi depois, mas eu considero essa data muito importante, porque quando a gente entra na faculdade, a gente já começa a ficar imerso ali nesses estudos e é algo que não para nunca mais. Então eu entrei na faculdade e algo que eu gostaria de compartilhar da minha jornada, que talvez quem escute se identifique também, é que as coisas não são fáceis, né? Nem sempre a gente vem de uma história também que permite que a gente siga um cronogramazinho tranquilo, né? Que às vezes a gente vê assim as etapas das pessoas na vida se formando na escola, já ingressando numa faculdade, né? Às vezes até se concentra ali na faculdade sem precisar trabalhar fora, mas talvez a maioria das pessoas acabe não tendo essa oportunidade, né? E eu sou muito grata porque eu consegui entrar na faculdade com uma condição financeira que vinha do meu pai, né? Ele era funcionário da faculdade, então eu consegui entrar nessa faculdade com bolsa, enquanto eu trabalhava também durante o dia. O meu trabalho, ele me proporcionava ali ter um tempinho também de estudos, porque era uma loja ali da família, né? Então eu ficava nos atendimentos ali das pessoas que vinham e aproveitava esse tempo para estudar. À medida que a faculdade também era na minha cidade, então eu consegui ter um molde ali, né, que me permitia ter essas experiências, né, aproveitar a faculdade.
até um certo ponto com muito esforço, mas também com algumas condições que eu também agradeço muito, né, de ter tido esse privilégio de poder traçar esse caminho. E como eu disse, né, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu comecei daí a estudar coisas que eu gostava, que era a área da psicologia, então parece que ali eu encontrei o meu caminho mesmo. E a faculdade, ela exige muito, né? Eu digo que todas as áreas da saúde, elas exigem muito da gente, porque a saúde, ela tá sempre se atualizando, né? É muita responsabilidade, o ser humano é muito complexo. E na área da saúde mental, a gente sabe que o cérebro, ele é talvez o órgão aí mais complexo, né? Eu ouso dizer. Então, a gente vai sempre estudando, exige muita dedicação. E eu gostava sempre de fazer resumos das matérias, né? Então, mesmo na faculdade, eu passei a desenvolver um lado aí dos ensinos, em que a gente às vezes se reunia em alguns grupinhos antes das provas, e a gente ficava lá fazendo um estudo rápido, né? Uma revisão dos conteúdos. Eu gostava de transmitir, assim, a minha mente, ela funciona numa forma muito lógica, né? Então, por exemplo, se eu pego um assunto mais difícil, mais complicado, eu gosto meio que de traduzir ele para uma lógica simples, né? Então, acho que isso, né, ajudava os meus colegas ali a entenderem, às vezes, até melhor alguns pontos, né, das matérias. E na época eu também, assim, como eu fazia os resumos para mim, eu pensei em já começar a empreender na área da psicologia. E eu fazia alguns resumos e vendia até ali para os meus colegas da sala, né? Então, esses estudos, essa minha forma de desenvolvimento, eu vejo que vem desde anos lá atrás, né? Bom, a faculdade de psicologia, como eu falei, ela é muito exigente, ela tem uma formação bem ampla, né? Então, já ali no segundo, no terceiro ano, a gente começa a fazer alguns estágios, e são estágios em várias áreas. Então, ao longo da faculdade, eu passei por trabalho com a saúde mental na área escolar, na área das empresas, no postinho de saúde, enfim, e muitas outras situações que a gente vai aprendendo a se desenvolver e ter esse olhar diferenciado da saúde mental nessas outras áreas, né? E como até depois eu vou comentar um pouquinho para vocês a diferença da psicologia com outras profissões, é que a psicologia, ela tem um leque muito grande, né? Se a gente for ver, a psicologia, ela tá praticamente em todas as áreas, desde jurídica, escolar, saúde, né? Então, o psicólogo não é só aquele que fica lá sentadinho na sala atendendo paciente por paciente. Existe um aspecto, assim, um leque muito grande para o psicólogo poder atuar. Então, a faculdade foi passando, inclusive, uma lição emocional também, né? Quando a gente está estudando, quando a gente entra, seja numa faculdade ou qualquer outro curso, qualquer movimento que a gente faça na vida, tudo aquilo vai nos transformando. Eu falei agora há pouco, né? As perguntas, elas nos movem e elas nos transformam. E quando a gente se coloca diante dos estudos, assim, de saúde mental, do cuidado com outras pessoas, tem algo, assim, que nos transforma ainda, que nos remexe, eu diria, mais profundamente ainda, que não é só conhecimento, né? Ao lidar com outra pessoa, eu acabo muitas vezes me olhando no espelho. Então, o conhecimento na área do cuidado de ser humano, na área da saúde mental, ele tem muito essa troca. Então, mexe muito com a gente. Por isso que quando a gente vai ser um profissional que trabalha com cuidado, é muito importante que a gente se cuide, que a gente faça terapia, que a gente tenha formas de ter esse cuidado emocional, porque tudo que a gente vai tratar, que a gente vai evoluir nas outras pessoas, primeiro se passa pela gente. E aí a gente precisa reconhecer isso para que eu tenha não só a responsabilidade ética, né, de seguir esse caminho, de aprender comigo mesmo também nesse processo, mas também de entender os momentos que a gente tá no limite, que a gente precisa de pausas. Então, a gente lidar com o cuidado dos outros exige também a gente reconhecer em nós mesmos o momento que às vezes a gente precisa voltar mais, né, se concentrar mais no cuidado da gente mesmo, antes que a gente toque outra pessoa, né? Então,
Na faculdade, inclusive, eu vivendo um desses momentos, eu parei, né, durante um ano e meio ali a faculdade. E eu consegui retornar depois que eu estava muito mais cuidada, muito mais concentrada. Aí eu me senti muito mais preparada, retornei. Inclusive foi na época da pandemia, e que eu falo que nesse sentido a pandemia, a condição, né, que a pandemia infelizmente colocou da gente ficar muito no lado online, me ajudou no sentido de eu finalizar a faculdade. Porque daí as aulas estavam online, faltava só algumas etapas ali, eram poucas para eu finalizar. Então acabou até sendo mais prático para mim, já que a minha condição de vida era outra, né? Eu já estava em uma outra fase de vida, de trabalho, que exigia muito mais, então estava difícil também conciliar tudo. Então acabei tendo essa oportunidade e me formei em 2021. Essa jornada de carreira, de transição de carreira, ela é desafiadora, né? Muitas pessoas, às vezes, quando vão pensar ou estão pensando em entrar na área de terapias, de cuidados, podem se ver também diante desse desafio. Porque quando a gente vai trabalhar principalmente com pacientes, né? De repente, assim, não chega todo mundo de uma vez. E às vezes, seja na área das terapias ou outras áreas também, muitas vezes a gente precisa ir fazendo algumas organizações e tendo um planejamento para que a gente consiga passar de um lado para o outro. E isso às vezes exige que a gente passe até um período assim, trabalhando bastante, né? Tendo ali uma dedicação às vezes até maior do que era para ser, por isso que não pode durar tanto tempo, né? Para que a gente não entre numa exaustão. Mas a transição de carreira, ela exige, né, muito planejamento, muita dedicação e eu diria muita paciência, né, para que os resultados cheguem. Então, depois que eu me formei, eu tinha o meu trabalho, como eu comentei, tinha uma loja, né, que daí já era minha, que me proporcionava trabalhar ali enquanto eu estudava, mas comecei a encaixar atendimentos ali depois do expediente. Então, imagina, né, trabalhava o dia todo e depois ia lá na outra esquina atender os pacientes. E com isso as coisas foram acontecendo. Uma lição que eu aprendi dessa época é que quando a gente se coloca disponível, a gente abre espaço para que as coisas aconteçam. Então foi quando eu passei, né, a abrir esses horários, por exemplo, que no início foram depois do expediente, até que comecei a ter mais demanda e eu selecionei um dia na semana que eu ia me dedicar aos atendimentos da clínica. E quando eu abri esse espaço, o jardim foi florescendo, as pessoas foram aparecendo, né? Então, quando a gente vai pensar em mudar de carreira, de trabalho, é importante que a gente analise, seja a nossa disposição emocional, mas às vezes alguns passos também que a gente precisa e pode dar, pode se colocar à disposição para que isso aconteça, né? Porque enquanto eu tô agarrada 100% em uma coisa, dificilmente eu vou ter disponibilidade para abrir outra. Então é difícil, né? A gente precisa ir cedendo aos pouquinhos de um lado para que um novo ciclo vá se abrindo. Não é fácil, né? Envolve financeiro, envolve emocional, envolve às vezes a organização da própria família em apoiar. Mas quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente vai aos pouquinhos colhendo os frutos também. E foi assim que eu fui indo, né? Eu tive muito apoio também, como eu já fazia terapia desde a época da faculdade, a minha psicóloga, ela me conhecia bem, né? Ela via também o meu amadurecimento. Então, ela até indicava alguns pacientes, né? Que às vezes a procuravam e ela não tinha mais espaço, ou às vezes pacientes que até procuravam um atendimento com valor mais acessível, e eu nesse início acabei aceitando, e aquilo ali foi me ajudando muito, tanto a adquirir experiência, quanto a ir tendo esse reconhecimento e se tornando mais conhecida. Afinal, quem não é visto não é lembrado, né? Então, quando a gente vai se colocando nesse movimento, as pessoas vão nos conhecendo mais. E aí eu diria que foi aí que se deu o meu início. Junto com isso, a gente nunca para de estudar, né? E eu, a menininha lá, pequenininha, de cabelos douradinhos, que gostava de estudar, quase nasci com um livro na mão, não parei por aí, né?
Então, na verdade, já no último ano da faculdade, eu aproveitei para iniciar uma especialização da teoria que eu mais me identificava, que eu não tinha dúvidas, né, do caminho que eu me identificava para ter essa visão de cuidar do ser humano, que é a psicanálise, né? Vocês veem aqui atrás que Freud não me deixa mentir. Então, já lá no final do último ano, eu já procurei, né, uma especialização de referência e fui me aprofundar nas questões da psicanálise, que é algo que a gente precisa também, né, ter um olhar muito sensível que vá além da teoria. Fiz outras especializações, né, ao longo desse tempo, nas áreas de psicopatologia, que é a questão dos transtornos, na área da neuropsicologia, que é aquela área que até hoje, né, com o aumento assim do foco nas neurociências, a gente percebe que tem se juntado cada vez mais a atenção que a gente dá para o funcionamento do nosso corpo, neurológico, biológico, com a compreensão emocional e mental, né? Hoje a gente vê cada vez mais que um está ligado ao outro, não tem aquele negócio de uma coisa é o psicológico, outra coisa vai ser o biológico, né? Então, com a neuropsicologia, com as neurociências, a gente está cada vez mais se aprofundando e ganhando isso, né, no cuidado das pessoas. Bom, e aí eu tava lá, até que eu fui fazendo a minha transição e tomei a decisão de ficar só com a clínica, né? Não foi nem a decisão que partiu de mim, já tava pedindo que crescesse. Então foi assim, né, que foi chegando, como eu disse, às vezes a gente olha o resultado, mas não vê a jornada, tantos anos que foram ao longo disso. Eu disse que entrei na faculdade em 2014, mas o meu processo emocional e de preparação mental, ele vem de muito antes, né? Ele vem de uma vida inteira, de repente ali tentando me compreender, tentando compreender o mundo ao redor. Então toda essa história que às vezes a gente não revela, né? Ela diz muito sobre aonde a gente chega. Então, se estou aqui hoje, não foi, né, um milagre, um privilégio, foi uma jornada de muita dureza e perseverança. E desde que eu passei a trabalhar com a clínica, eu expandi ainda para outros trabalhos, que de vez em quando vocês podem ver algumas fotos que eu coloco aqui. Eu trabalhei no SESI, junto com um setor que a gente trabalhava dores crônicas nos pacientes, lesões de trabalhadores, né? Então foi uma experiência muito rica que eu tive. Eu quase não tinha acesso antes a atendimento de homens. E até porque a gente tem muito uma resistência, né? Dos homens, às vezes, de ter esse olhar da saúde, tanto física quanto mental. Então foi uma experiência muito bacana, que eu tenho certeza que eles cresceram e que eu cresci muitíssimo nessa experiência. Eu também trabalhei daí, entrando um pouquinho mais na área da saúde mental no trabalho. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico, mas focando no trabalho com os cuidadores, né, com os profissionais da saúde. Então, daí, né, é algo que eu já tinha essa consciência, eu pude ver muito mais a importância do cuidado com quem cuida, né, com quem trabalha com a saúde mental. Dessa jornada de trabalho até hoje, né, eu tenho desenvolvido palestras em empresas. Hoje, com a transição que eu fiz desde o ano passado, eu deixei esses 2 trabalhos com muita dor no coração, mas precisando fechar alguns ciclos para eu abrir novos que eu gostaria de alcançar, né? A gente, como eu disse, a gente precisa compreender também os nossos limites, os nossos desejos, e isso às vezes envolve que a gente feche algumas portas. Mas hoje eu tô muito feliz, apesar de sentir muita saudade das pessoas que me atravessaram, que a gente pôde caminhar juntos por um tempo. Mas eu fiz essa transição buscando voltar, principalmente para o meu foco dos atendimentos, e desenvolver mais um trabalho voltado para algo que eu sempre tive no coração, que é o ensino, né? Então, desde lá de trás, como eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de transmitir também. Então, até surgiu de uma forma assim meio de surpresa
quando eu estava desenvolvendo no ano retrasado, 2024, alguns grupos terapêuticos, né? Eu passei a trabalhar com questões de autoestima. Foi uma estreia trabalhar com grupos, né? Tinha tido só experiências, vivências lá na faculdade. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o além do que uma pessoa, né? Que geralmente nos atendimentos a gente faz o individual. Quando eu passei a trabalhar com os grupos, foi algo que me encantou. Porque é uma energia muito gostosa, muito diferente. E eu consegui estar num lado ali que eu conseguia ter o olhar daquelas pessoas, de como a conversa puxava, afetava o outro, toda essa dinâmica do grupo, né? E eu fui me apaixonando. Então, desde 2024, eu lancei grupos focados nas mulheres, né? Na autoestima, que é o Florescendo Juntas. E também grupos de luto. E nessa época também, foi uma época de muita expansão, assim, de muito cuidado interno e trabalho interno para me expandir, para me preparar para o que eu estaria vivendo hoje, né? E fui convidada, na verdade, né? Vieram até mim eu falo que muita coisa na minha vida surgiu realmente como uma surpresa, assim, que eu nem imaginava. Foram escolhendo para mim. E eu não quis perder a oportunidade, porque acho que era um desejo também que eu tinha, né? Como eu disse, eu gosto muito de livros, muito de leitura. E aí, lá em 2024, eu fui convidada para escrever um capítulo, né, de um livro, que é esse daqui, o Elas Fazem Acontecer. Outro dia eu vou fazer uma live com mais tempo para explicar um pouquinho sobre o livro, que eu nunca trouxe aqui, né, para mostrar essa joia que é. Mas é um livro com histórias de mulheres, então tem toda uma coletânea de mulheres que contam as suas histórias, a sua jornada emocional, profissional. E aí eu registrei a minha aqui também com algumas reflexões. Se alguém tiver interesse, pode me mandar mensagem, tenho aqui, a gente combina para fazer o envio também. Enfim, e daí nessa jornada toda, como é que cheguei aqui para hoje estar falando sobre formar terapeutas? Bem, quando eu estava lá divulgando os grupos de autoestima, de repente eu me vi, como eu disse que muita coisa na minha vida vem de surpresa, de repente eu me vi recebendo várias mensagens, não uma, mas várias começaram a chegar, perguntando se o grupo da autoestima era para ensinar terapeutas. E aí eu, muito curiosa e que gosto de desafios e de movimentar, não fico parada, pensei, vamos aproveitar a oportunidade e por que não abraçar esse desafio, já que eu sempre tive uma vontade imensa de poder falar mais sobre a teoria, né? Porque quando a gente tá na prática, você não vai ficar explicando pro paciente o que olha, você tá se sentindo assim porque lá Freud explica na página tá. Não, né? Então eu tinha esse desejo de falar também mais da parte teórica. E foi aí que eu tive essa ideia, desenvolvi a primeira edição do curso para terapeutas, dei o nome de Psicoterapia na Prática. E até aqui, já fazendo essa transição, né, pra gente comentar um pouquinho das formações que existem hoje em dia, eu quero falar um pouco da minha história, do que eu também precisei me transformar para eu passar a ter esse ponto de vista, né? Quando a gente vem da faculdade de psicologia, a gente tem toda uma formação que ela é muito cuidadosamente preparada, né? Então, como eu disse, a gente tem vivências em diversos ambientes, tem um estudo profundo de anatomia, né, do funcionamento mesmo do ser humano. Então, isso tudo a gente constrói, né, ao longo desses anos de formação da faculdade, porque a gente lidar com a saúde, com o cuidado de outro ser humano, com a história de outra pessoa, é algo muito sério, de muita responsabilidade. Então a gente vem também assim com muito esse olhar, né, da profundidade que precisa se ter. Bom, de uns tempos para cá, e principalmente depois da pandemia, que a gente teve assim uma explosão talvez de problemas de saúde mental, a gente vem notando o aumento de pessoas que estão se voltando para áreas de cuidado, mas pessoas que não têm a formação de psicologia. Por que que isso tem acontecido? E eu lá no início
fiquei resistente a isso, fiquei chocada por conta dessa preocupação da gente ter essa responsabilidade muito séria, muito ética, de que quando a gente está ali na frente de outra pessoa, é uma vida que está nas nossas mãos, né? Então, ao ver esse movimento dos terapeutas, eu confesso que lá no início eu fiquei preocupada. Mas, à medida que eu ia vendo, né, esses tipos de formações na área das terapias e, principalmente, uma virada de chave para mim, sendo muito sincera, é que existem tantas pessoas que buscam apoio emocional, que buscam tratamento emocional, que quem é da área psi quase não dá conta. É muita gente, né? Quase todo mundo, assim, precisa de uma terapia. E muitas vezes até não se tem o financeiro suficiente, né, para você talvez arcar com um tratamento de longo prazo, mais especializado. A gente sabe que nas políticas públicas ainda também tem muito para avançar, né, na questão do atendimento psicológico. Então eu passei a ter uma mudança de mentalidade, eu considero que eu fui amadurecendo nesse assunto, porque eu vi que realmente precisa-se de cuidados e que existem diversos tipos de tratamentos e de limites, mas que a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso para que caminho eu vou tomar, então, já que eu quero me propor a ter o cuidado do ser humano. Então, eu pesquisei, né, alguns cursos que estavam se desenvolvendo, pesquisei questões de legislação, né, do quanto isso, de como funciona, principalmente aqui no Brasil, né. E aí eu cheguei à conclusão de que, já que é algo tão sério, e infelizmente às vezes a gente vê uns cursos, inclusive, muito rasos, eu tomei a decisão de, então, eu gostaria de desenvolver algo que tivesse uma profundidade, parecido com o que a gente tem, inclusive na faculdade de psicologia, que a gente tem que passar por vários pilares, desde você compreender a anatomia, ter um pensamento que você entende não só a pessoa em si, né, mas um conceito global também, como que o nosso ambiente social, cultural influencia as pessoas, teorias psicológicas, né, enfim, envolve muita coisa. Então, eu voltei essa atenção para, ao pensar nesse desenvolvimento do curso, formular algo que pudesse atender essas raízes que são essenciais. A gente se formar num curso de terapia, que a gente vá atender outras pessoas, que a gente vá estar ali num papel de cuidado emocional, envolve que a gente tenha um olhar que tenha várias bases, né? Várias bases que elas vão nos ajudar a desenvolver essa visão mais inteira do outro ser humano. Então, isso envolve muita responsabilidade. Bom, dito isso, aqui estamos falando das formações. Então, hoje a gente tem um leque muito grande de cursos, né? E também de ramos de atendimentos terapêuticos. Então, eu tenho desde pessoas que trabalham com terapias, vamos falar assim, mais corporais, né? Que às vezes vão até acessar o lado emocional, mas, por exemplo, estão se concentradas mais em questões corporais, como massagem, né? Massoterapia. A gente tem outras que usam outras técnicas, aromaterapia, né? Enfim. E aí a gente tem hoje também muitas terapias que elas se desenvolvem realmente para o foco no cuidado direto, né? Da saúde emocional e mental. Então, eu vou falar um pouquinho delas também aqui, junto com a diferença, então, desses profissionais, para iluminar um pouquinho o caminho de vocês sobre que formação eu posso escolher. Em primeiro lugar, o que é psicoterapia, já que a gente está falando disso, né? Então, como o próprio nome diz, vamos dividir a palavrinha, né? Psico vem do psicológico. Então, vamos dizer que é o mental e o emocional. O psicológico, ele seria esse conjunto global das nossas emoções, de como a nossa mente funciona, da nossa história, dos traumas. E terapia vem de uma palavra, né, que ela transmite a ideia de cuidado. Então, aquilo que é terapêutico.
Por isso, a gente tem diversos tipos de terapia. Eu citei, por exemplo, a massoterapia. Então, a massoterapia é o cuidado, terapia, terapêutico, vem de cuidado, mas através da massagem, que tem a ver com o corpo, né? Então, quando a gente fala psicoterapia, é o cuidado, são questões de cuidado terapêutico voltados para essa saúde mental e emocional. É um movimento muito cuidadoso, porque quando a gente vai fazer isso com a outra pessoa, envolve muita responsabilidade, porque a gente está tocando outra vida, né? E diferente às vezes de, vamos falar assim, algo mais concreto, que você entende técnicas específicas, né? Que todo mundo, por exemplo, é igual. Então, todo ser humano, por exemplo, vai ter os órgãos dispostos no corpo no mesmo padrão, né? Então, diferente, por exemplo, de técnicas que elas vão pegar, que nem a massagem que eu citei, né? Elas vão ter técnicas que vão ser algo aplicado em todas as pessoas, porque todas têm anatomia parecida. Quando a gente fala do psicológico, não é nada parecido, né? Cada um tem a sua história. A gente tem, vamos dizer, questões em comum, que é isso que as teorias, né, as abordagens que a gente fala teóricas, que são os estudos da mente humana, eles colocam que a gente existe sim um padrão, como se tivesse o padrão da anatomia que todo ser humano tem, também existe os padrões mentais. Porém, isso tudo precisa ser muito cuidadoso, porque quando eu falo de cada pessoa vai preencher esse padrão que existe psicológico de uma certa forma. E isso muda tudo que a gente entende sobre a pessoa, né? Então, o trabalho com a psicoterapia, ele é muito delicado, porque por mais que a gente aprenda a teoria, as técnicas, ele nunca vai deixar de ser um trabalho muito personalizado. E tem mais uma coisa, né? Até a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse tema em uma das aulas da semana, que é sobre a escuta, né? O papel da escuta quando a gente fala das terapias. Porque terapia, né? Psicoterapia não é a gente sentar e só bater papo. A psicoterapia, ela é muito diferente de uma conversa que eu tenho, por exemplo, com os meus amigos lá no barzinho, né? Que eu saio pra fazer a terapia de amigas, às vezes a gente brinca, né? É muito diferente exatamente por isso que eu comentei com vocês, né? É um olhar que vai além. Então, eu sempre vou escutar muito mais do que aquilo que a pessoa está dizendo. Eu vou entender como é esse padrão de funcionamento mental e emocional que essa pessoa tem. Vamos falar um pouquinho, então, da profissão psicoterapeuta, terapeuta, psicanalista, psicólogo, né? Qual que é a diferença? Então, que caminhos que eu vou seguir, já que eu já sei, né, que eu tenho desejo, eu quero fazer um investimento na minha carreira, na minha jornada como terapeuta, para onde irei, então, né? Começando, né, como eu disse, a gente precisa dar uma olhadinha em como funciona aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o psicoterapeuta como uma modalidade, né, profissional. Então, é uma profissão específica. O que isso quer dizer? Que não é exclusivo do psicólogo, por exemplo, né? Então, é como... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, né? É como se eu tivesse várias profissões que, às vezes, elas podem exercer a psicoterapia dentro da sua própria profissão, do seu próprio caminho, mas também eu posso ter um profissional que trabalha de forma específica, né, com a psicoterapia, que envolvem esses atendimentos para o cuidado da saúde emocional e mental. Então, isso parte da nossa regulamentação brasileira. Isso porque a profissão do psicoterapeuta, ela não é regulamentada. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando de uma questão jurídica, né? Então, segundo as leis, algumas profissões, elas têm um órgão regulamentador. O que é um órgão regulamentador? Então, é como se aquela profissão específica, ela tem um conselho, ela tem um órgão realmente profissional que vai cuidar
da profissão daquele tipo de formação. Então, por exemplo, a psicologia. A psicologia, ela é uma profissão regulamentada. Por quê? Porque existe um órgão federal, que é o Conselho Federal de Psicologia, que ele vai regulamentar, quer dizer, ele vai colocar as diretrizes, ele vai trabalhar para que os profissionais eles sejam orientados, às vezes até punidos, dependendo do segmento lá que se é acordado, que é desenvolvido nesse órgão. Então, é assim com várias profissões, né? O Conselho de Odontologia, de Medicina, de Terapia Ocupacional, enfim, de engenharias, né? Quando a gente fala da psicoterapia, né? Então, o profissional psicoterapeuta ou até outros tipos de terapeutas, eles não têm um órgão que vai orientar, fiscalizar, né? Então, quando é assim, a gente fala que é uma profissão livre, é uma profissão de livre exercício. Você não tem que se registrar, por exemplo, num órgão federal, você não tem que prestar contas, né, de algo assim a algum conselho maior. Se acontece alguma coisa e você vai ser responsabilizado, por exemplo, juridicamente, isso é feito direto, por exemplo, com o sistema judiciário, né? Então, lá na polícia, né, no sistema federal. Diferente de algo que acontece às vezes, né, que nem um psicólogo, que ele age contrário às questões regulamentadoras aí do órgão, ele vai ser punido, pode ser federal também, né, com a polícia e tudo mais, mas ele também é notificado nesse conselho, pode ter a sua carteirinha cassada, por exemplo, né? Então, a gente tem profissões que elas são de livre exercício, quer dizer, elas não têm regulamentação, quer dizer, elas não têm esses órgãos que fiscalizam. Por exemplo, um cabeleireiro. Então, um cabeleireiro, ele pode ir lá, fazer um curso de formação, ele aprende as técnicas, ele aprende como trabalhar e ele vai abrir o salão de beleza, ou ele vai, né, trabalhar na área dele. Então, a psicoterapia, ela tem essa brecha específica, né, na nossa legislação brasileira. Ela é uma profissão de livre exercício. Então, quer dizer que se você se forma num curso que ele te dê aptidão para você seguir essa profissão, você pode passar a realizar os seus atendimentos, certo? E aí a gente vai ter, como eu comentei um pouquinho, a diferença com outras profissões de saúde mental. E que para quem é terapeuta precisa entender muito bem a diferença para que você não entre no que é específico de outras áreas, porque daí você vai estar agindo de uma forma que não é permitida. Então, por exemplo, um profissional da psicologia, um psicólogo, uma psicóloga, é uma pessoa que ela se formou na graduação de psicologia, então ela tem um diploma de graduação, né? E aí o psicólogo, ele pode trabalhar com a psicoterapia, que são esses atendimentos individuais ou em grupo, mas o psicólogo, ele também está apto para trabalhar em muitas outras áreas. Como até eu comentei um pouquinho, a psicologia ela está em muitos ambientes, então ela está na escola, ela está no jurídico, ela está junto com assistências sociais, né? Então, ela está no trânsito, inclusive, né? Quando a gente vai lá e faz os testes. Então, o profissional psicólogo, ele se forma e não precisa trabalhar somente com a psicoterapia, né? Ele é apto para trabalhar em diversas áreas. E aí, a gente tem alguns elementos, né? Algumas condutas, algumas técnicas, algumas orientações profissionais, né, limites profissionais que pertencem exclusivamente aos psicólogos. Exclusivamente. Dito de forma assim soberana, né, a maior delas é que somente o psicólogo pode fazer testes de avaliação psicológica, né? Então isso nem os médicos eles estão aptos para fazer. Então, quando a gente fala de testes psicológicos, só psicólogos podem fazer. Agora, outras atividades, né, como, por exemplo, a gente está falando aqui da psicoterapia, elas até podem ser exercidas por outras profissões ou para essas formações livres que eu estava comentando, né? Aí a gente tem a diferença com o psiquiatra. Qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra?
Então, o psiquiatra, ele é um profissional que ele vem de uma formação médica. Então, o psiquiatra, ele não é alguém que cursou psicologia, ele é alguém que cursou medicina. E aí, lá na especialização médica dele, né, quando ele vai fazer residência, ele escolhe a psiquiatria, que a psiquiatria é o cuidado médico voltado para esses aspectos psicológicos de funcionamento, né, do nosso estado mental. Então, como é um profissional que é médico, ele trabalha com receitar medicações, com diagnósticos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem como profissional também responsável legal, vamos dizer assim, o psiquiatra, o médico, como aquele responsável por diagnósticos, né? Então, o psicólogo, ele pode trabalhar em conjunto com o psiquiatra, mas também são profissões à parte, sendo que é exclusivo, inclusive do médico, que ele possa medicar a pessoa, como o próprio nome diz. E aí a gente tem uma outra categoria profissional, que daí começa a complicar um pouquinho mais, que são os psicanalistas. O que é o psicanalista? Deixa eu molhar aqui minha garganta. A psicanálise, ela se tornou muito conhecida, né? Então, a psicanálise é aquela famosa assim, ó, falem bem, falem mal, falem de mim. Assim como temos muitos livros de psicanálise falando muito bem, temos muitos livros, muitas questões, né? A psicanálise sempre tá aí na boca do povo com algumas polêmicas, né? E acho que a psicanálise, ela tem essa raiz muito da inquietação mesmo, né? Ela, desde o início, desde a história de Freud, ele veio para questionar, né? Todo o funcionamento que se entendia na época da mente humana, né? Do nosso estado. Então, até eu guardei muito isso no coração na época da especialização, né? Um professor, ele falava que a psicanálise, ela é subversiva, né? Ela tá aí para causar esse questionamento. Isso é a essência da psicanálise. A psicanálise, ela é uma profissão que foi inaugurada, que foi criada por Freud. Tem até uma fotinha dele ali em cima, que é do meu caderninho. E Freud, ele era um médico, né? E na época lá, no final dos anos 1800, na virada do século lá para 1900, ele passa a ter esse estudo da mente humana de uma forma diferenciada. E com a experiência dele, com os estudos que ele foi fazendo, então ele iniciou ali toda uma elaboração teórica sobre como a nossa mente funciona, com foco no inconsciente, né? Que era algo assim inovador ali. Depois de Freud escreveu muitos livros, né? Então a psicanálise nasceu ali com ele, mas ela foi deixando seu legado e foi se desenvolvendo cada vez mais até os dias de hoje, continua se desenvolvendo, porque, como eu disse, áreas de saúde mental, elas nunca param de se desenvolver, né? Então, a gente começa com Freud, mas tem muitos outros teóricos psicanalistas que foram desenvolvendo. Então, a psicanálise, ela é até ramificada, né? Tem várias vertentes dentro da própria psicanálise. E aí, a gente tem, então, o profissional psicanalista, que ele não é psicólogo, tá? Um psicólogo, ele pode atuar com a psicanálise, mas psicologia e psicanálise são coisas diferentes. E outro dia a gente pode falar dessa diferença. Mas o psicanalista, então, ele é um profissional que ele segue as colocações, né, as orientações da psicanálise que se originaram com Freud. Então, é uma teoria específica, tá? A psicanálise, ela também é uma profissão não regulamentada. Então, como eu expliquei, né, que a regulamentação é ter um órgão ali que fiscaliza, a psicanálise não tem. Então, são os próprios psicanalistas que eles se organizam para ditar, né, qual que é a ética ali da profissão, como que se direciona, como são feitos os atendimentos, a formação em psicanálise. Então, o psicanalista, ele não necessariamente é um psicólogo, ele pode ser uma pessoa que ela passa a trabalhar com a psicanálise, estudando, fazendo a sua formação, inclusive livre, né?
que não precisa ser um curso de graduação, para que possa se tornar psicanalista. Então, o psicanalista, ele segue a psicanálise. Ele trabalha com os atendimentos terapêuticos, né? Mas ele segue a teoria específica da psicanálise. E aí a gente tem o terapeuta, que, como eu disse, podem ter várias modalidades de terapia, desde aquelas que não são diretamente ligadas à saúde mental, como eu disse, massoterapia, né? E aí vai aromaterapia. E a gente tem outras específicas que às vezes ou elas focam em técnicas psicológicas, ou às vezes elas têm um caráter mais assim de integrar várias coisas, né? Então a gente tem o psicoterapeuta holístico, corporal, integrativo, sistêmico. Então, dentro da terapia, das psicoterapias, né, desses cursos, a gente vai ter vários direcionamentos. Fechando essa diferença dos profissionais, eu quero que vocês guardem muito que tem espaço profissional para cada um, certo? Mas requer exatamente isso, que cada um conheça o seu espaço profissional. Então, um psicoterapeuta, ele precisa entender o que está envolvido nas suas responsabilidades, na ética, né? Que a ética são elementos, são princípios que não necessariamente eles estão escritos ali, mas que eu vou avaliar dentro da minha profissão de como é assim o mais correto, mais equilibrado a ser seguido, né? Então, um psicoterapeuta, ele precisa ter a clareza da profundidade que ele precisa desenvolver, do espaço que ele pode ocupar para exercer a sua profissão com ética. E os limites, eles estão no que eu expliquei, que cada profissão, ela vai ter um desenvolvimento, vai ter uma responsabilidade específica também. Então, a gente pensar também em escolher uma formação, precisamos nos atentar se essa base vai ser construída, certo? Então, resumindo o nosso encontro de hoje, que falei bastante aqui, eu contei um pouquinho da minha jornada com o objetivo de transmitir para vocês que a gente se tornar um profissional que cuida de outras pessoas, que trabalha com a saúde mental, é realmente uma longa jornada, né? Uma construção. E que ela não começa quando a gente inicia um curso, ela começa com a nossa própria história. E que envolvem muitas mudanças que elas vão nos amadurecer e que também vão demandar que a gente olhe para a gente mesmo. E aí eu continuei falando, né, puxando dessa jornada que eu contei um pouquinho, sobre o que é a psicoterapia, que hoje aqui no Brasil a gente tem esse espaço para que existam profissionais que possam ser tanto psicanalistas como psicoterapeutas, que não necessariamente vão vir de uma formação de psicologia ou qualquer outra área específica de graduação, né? Então, mas ao exercer essa profissão, precisa-se ter muita responsabilidade, escolher uma formação que seja aprofundada, para que você consiga, né, não só ter lá o seu certificado, o seu diploma, mas que você realmente tenha aptidão, profundidade, capacitação para você estar na frente de outra pessoa, conduzindo atendimentos com o olhar precioso e cuidadoso que é o de tocar a vida de outra pessoa, certo? Então, essa primeira etapa aqui da nossa aula, nós abordamos um pouquinho esse início da jornada da terapia, né? E essa semana eu vou vir aqui trazer outras aulas para que a gente converse agora sobre alguns elementos sobre a psicoterapia, sobre o olhar profissional. E à medida que nós vamos discorrendo essa semana, eu também vou trazer para vocês alguns elementos do curso que eu estou lançando, né? Que dessa vez vai ser uma modalidade até adicional, que nós vamos trabalhar a formação em psicoterapia e psicanálise. Então, serão os dois unidos, né? Então, quem gostaria de seguir na área da psicoterapia, talvez até seguindo outras técnicas, vai se aproveitar muito bem dessa formação. E quem deseja trabalhar com a psicoterapia
inclusive com a visão da psicanálise, também vai tirar muito proveito. Seja quem deseja iniciar ou até quem já trabalha e quer se aprofundar. Mas eu vou explicar isso com mais calma depois numa outra live, ok? Eu agradeço muito vocês aqui. Vi aqui que a querida Rose comentou, olha, eu aprendi a me ver com outro olhar nesse curso. Ela me chama de doutora Thaís. A Rose é uma querida, ela foi minha aluna o ano passado e realmente, assim, deu para ver a evolução, como ela se envolveu na aprendizagem. E eu fico muito feliz de ter as minhas alunas que acompanham, inclusive agora eu vou lá encontrar elas, por isso eu vou encerrar aqui. Mas que essa jornada também de ser terapeuta, ela não se constrói sozinha, né? A gente precisa estar junto. E por isso que, como eu vou falar depois, essa minha formação que eu desenvolvi, ela tem tanto os blocos teóricos, práticos, mas também dessa troca profissional que a gente precisa ter para não caminhar sozinho. Muito obrigada por todos que passaram por aqui e obrigada por darem aí o lugar de terapeutas ao ouvir a minha história enquanto eu fui trazendo aqui para vocês. E fiquem à vontade para a gente poder conversar, trocar ideias. E nós seguimos a nossa semana e nos vemos amanhã às 19h30 com o tema da aula A Psicoterapia é um Jardim Interno. Né? Vou estar divulgando e a gente vai poder se encontrar amanhã. Então, um beijo, boa noite para todos!